Hallo, wie geht's? Nesta aula vamos trabalhar a lição 5 do Menschen a 1.1. O objetivo dessa lição é perguntar em alemão como que é o nome das coisas. Vamos aprender também a descrever os objetos. Então, se você não sabe o nome da coisa, você pode simplesmente descrever como que a coisa é, dizendo o material, a cor e sua forma, tá? Já na parte gramatical, vamos trabalhar com artigos indefinidos e também com a negação kein. Então vamos lá. Antes de a gente iniciar realmente com o livro na lição 5, eu gostaria de fazer uma pequena revisão com vocês, associando aqui o pronome pessoal definido com os artigos, certo? Então temos o masculino, o feminino e o neutro. Na lição 5 a gente vai trabalhar com uma lógica de artigos indefinidos. Então, o der, que é masculino, por exemplo, der Mann, o homem, ele também existe com o indefinido e vai ser ein Mann. Então, o homem, um homem. Tá? A mesma coisa com Frau, vai ser die Frau, mas o indefinido vai ser eine Frau. O neutro, vamos colocar aqui das Kind, vai ficar o indefinido ein Kind. Se eu quero fazer uma negação, é só colocar aqui o K antes, tá bem? Que aí eu já nego. Então, as terminações vão seguir essa lógica, tá bem? Então, se você ainda não está com seu livro na mão, pega ele e vamos lá para a lição 5. Na lição 5 nós temos uma imagem em que uma moça está tentando, né? Vocês percebem que ela está tentando enxergar alguns números. Wo ist die Frau? Was macht die Frau? Wo ist die Frau und was macht die Frau? Die Frau, Frau Paulisch, ist beim Arzt. Beim Augenarzt. A palavra Augen, somente Augen, significa olho, tá? Aqui, na verdade, está no plural, né? Essa divisão da palavra, na verdade, vem para cá. Augenarzt, certo? Então, Arzt, vocês já conhecem, é a profissão, né? Médico. Então, aqui, para você dizer a especialidade do médico ou da médica, então você coloca simplesmente a parte do corpo humano antes da palavra. Então, vocês vão escutar agora o áudio e vocês vão marcar o que é que Frau Paulisch diz. Ela diz, das ist ein P, das ist ein F, ou ela diz, das ist ein T. Escutem e marquem a opção correta. Lektion 5. Was ist das? Das ist ein F. Aufgabe 1a. G, K, 2, nein, Z und L. Gut, Frau Paulich. Und jetzt bitte hier weiter. Oh, das ist jetzt schwierig. Was ist das? Das ist ein F. Stimmt das? Nein, Frau Paulich. Das ist kein F. Es ist ein P. Ach ja, richtig. Jetzt sehe ich es auch. Es ist ein P. Und was ist das? Das ist eine 3. Nein, Moment. Das ist eine... Então, gente, Frau Paulisch diz, das ist ein P. Tá? Ela diz essa e outras opções, porém, ela fica no final, das ist ein P. No exercício B, não tem um certo ou errado. Vocês devem simplesmente olhar para cada letra dessa daqui e formar frases, e aí vocês devem fazer isso oralmente, e formar a seguinte frase. Vocês vão usar essa estrutura aqui, ó. O verbo aqui é glauben, tá? Esse verbo glauben significa acreditar. E aí é possível, ele está conjugado aqui, né? Aqui é possível de fazer uma frase relativa. Como que seria isso? Essa frase aqui é:
eu acredito que isto é um P. Então vai ficar, se eu quero dizer que eu acredito que algo é uma coisa ou outra, então vai ser ich glaube, conjugado. Aí eu coloco a vírgula. Essa vírgula aqui tem uma função de frase relativa. Eu acredito que ich glaube, aí eu vou e faço novamente a frase aqui que eu quero. Nesse caso eu quero dizer que eu acredito que isso daqui é um P. Então, querendo dizer que isso aqui é um P, eu digo ich glaube, das ist ein P. Se eu quero dizer que eu acredito que isto daqui é um 8. Então, ich glaube, bota a vírgula, certo? Ich glaube, das ist eine 8. Por que que aqui não tinha o E e aqui tem o E? Porque 8 é Numa. Numa, em alemão, é feminino. E P é Buchstabe, então é masculino. Por isso que não tem aqui essa terminação. E aqui tem a terminação E. Então vocês devem olhar para essas imagens aqui, para cada uma delas, e escrever o que vocês acham que é. Tá bem? Não tem certo ou errado. Vamos prosseguir? Na próxima página, vamos lá todos para a próxima página. Então temos aqui o vocabulário da lição, vocês devem ler todas elas, tá? E perceber o gênero das palavras. Então a gente tem Bleistift, vamos ter aí então o artigo der, né? Tá vendo uma corzinha azul? Der Bleistift. Ou então, artigo indefinido vai ficar ein Bleistift. Die Brille vai ficar die Brille e o indefinido fica eine Brille, porque é feminino. Então, das Buch, ein Buch. Mesma coisa com Flasche. Die Flasche, eine Flasche. Feuerzeug vai ser das. O verdinho é neutro. Das Feuerzeug e o indefinido fica ein, ok? Então aqui é uma brincadeira que está acontecendo aqui na letra A. Uma pequena brincadeira. Was ist das? Né? Eles estão desenhando aqui no vidro, eles estão no trem. Eles estão desenhando e aí ele começa desenhando aqui um círculo. E aí a pessoa tenta adivinhar. Das ist ein O. Aí a pessoa diz, nein, das ist kein O. Das ist kein O. Porque ele só fez isso aqui no círculo, né? Ah, das ist eine 8. Porque ele foi e completou aqui com outro círculo. Das ist eine 8. Aí ele vai e nega. Das ist keine 8. Então percebam que a negação segue a mesma lógica dos indefinidos aqui, ó. Seguem essa mesma lógica dos indefinidos. Só colocar o K antes. Perceba que só tem o K aqui. Keine 8. Ist das eine Brille? Então, ist das eine Brille? Perceba aqui, ó. Eine Brille, porque Brille é feminino, tá? Ist das eine Brille? Aí ele vai, porque ele já completou aqui, né, com as perninhas do óculos, né? Então ficou Ja, das ist eine Brille. Então, com base nesse texto aqui, vocês podem completar essas lacunas. Das ist, então se é masculino vai ficar der, das ist der, por exemplo. Se eu quero dizer que isso aqui é um lápis, eu digo das ist der Kugelschreiber. Se eu quero dizer que isso daqui é, deixa eu pensar aqui, um livro. Então, das ist das Buch, ou então, se eu quero negar, eu digo das ist, como é que ficaria? No neutro, Buch, ó, não tem a terminação, certo? Então vai ser, neutro fica igual ao masculino. A negação, bota o K antes. E no feminino, como é que fica? Die vai ficar eine. E na negação, keine. Certinho. Então, prosseguindo aqui para o exercício 3. No exercício 3, vocês vão ter aí 3 textos. São 3 textos que descrevem esses óculos. Vocês devem ler
e associar o texto com o óculos. Esse texto aqui é referente ao óculos 1, 2 ou 3, tá bem? Então coloca aí a numeração no texto. Vocês devem também, durante a leitura, sublinhar os substantivos que vocês não entendem. Façam a primeira leitura dessa forma. A segunda leitura, vocês devem completar já o exercício B, tá bom? Sublinha os substantivos que não entendem. Por exemplo, eu não sei o que é Kunststoff, nunca vi na minha vida o que é Kunststoff. Sublinha. Ou então, eu não sei o que é Farben. Sublinha também. Aqui eu também não entendo essas palavras. Schwarz, Weiß. Algumas eu suponho, porque eu já conheço outros idiomas, então ajuda bastante. Já aqui no exercício B, vai ser muito importante para vocês compreenderem o texto, porque aqui a gente vai precisar aprender o vocabulário de Materialien. Então, os materiais em alemão. Então, temos aqui Holz, Papier, tá? E esse material aqui, qual que é? Então, vocês, durante a leitura, vocês vão na segunda leitura, tá? A primeira leitura é simplesmente para associar aqui qual óculos corresponde a qual texto. Na segunda leitura, aí sim, vocês vêm para o exercício B e vocês vão tentar completar essas lacunas aqui, tá bom? Então, primeiro é o material, depois vai ser a cor. E nesse próximo passo, vocês vão colocar aí a forma. Então, o Ekes já está feito. Essa é a forma Ekes. E essa forma aqui, como é que se diz em alemão? Essa palavra está no texto, certo? Essa palavra aparece aqui no texto 2, tá? Talvez apareça aqui também no texto 3. Então, mas aqui no 2 com certeza ela aparece, que eu já estou vendo ela. Então, vocês leiam aí e dá pausa agora para fazer a leitura do texto, tá bom? Ok, agora que vocês terminaram a leitura do texto, vamos fazer a correção juntos. Vamos fazer aqui. Então, a ordem ficou 2 para o primeiro texto, tá? Esse é o óculos 2. Esse aqui é o óculos 1. E esse daqui é o óculos 3. Então, provavelmente, vocês não entenderam alguns substantivos, mas na segunda leitura, com certeza, o exercício B ajudou bastante, né? Então, vamos fazer a leitura juntos, para a gente pegar a pronúncia das palavras e também alguns vocabulários. Sehr eckig und sehr elegant. Das Designermodell One for You aus Kunststoff. Wir verkaufen die Brille in 6 modischen Farben. Schwarz, Weiß, Blau, Rot, Orange oder Grün. Das Optik-Eicher Frühlingsangebot. Nur 179 €. Ohne Gläser. Então, vamos lá. Gläser é o plural de glass, que é vidro. Nesse contexto aqui, ele significa as lentes do óculos, tá bem? Vamos pegar aqui do início. Então, aqui, Kunststoff, se vocês perceberem, ele vai ser o sinônimo de plastic, tá? Mesma coisa. Então, já posso responder aqui, ó. Kunststoff. Aus Kunststoff. Percebam que aqui eu estou falando sobre o material, não é isso? Isso é muito importante aqui, ó. O material, ele é dito em alemão com a preposição aus. É o verbo sein, mas a preposição aus. Tá bem? Então, se eu quero dizer, por exemplo, der Kugelschreiber ist aus Plastik. Quero dizer o material da caneta, que é de plástico, então eu digo aus Plastik. Né? Der Tisch ist aus Glas. Sempre com a preposição aus para dizer o material da coisa. Tá bem? Então, wir verkaufen é o verbo vender. Wir verkaufen die Brille in 6 modischen Farben. Então,
cores da moda, tá? Então, Farben, aí, cores. Então, aqui vem as cores, ó, Schwarz, e aí vocês já devem estar antenado aqui no exercício B, Schwarz, né? Aí depois vem a cor Weiß, que seria aqui, que já está feita, o Weiß, né? Aqui é uma cor, tá? O Weiß. Blau, que não está feito, mas a cor está aqui, então vamos lá fazer, vai ser o Blau. Temos também aqui o Rot. Então o Rot vai estar aqui, que é um vermelho mais escuro nesse. Rot, Orange. Orange. Ou da Grün. Então Grün está aqui. Certinho? Das Optik-Eicher Frühlingsangebot. Então, a Angebot é oferta. É a oferta de primavera da Optik-Eicher. Eicher é um nome próprio, tá? É o nome da ótica. Nur, apenas, nur 179 Euro. Ohne Gläser, quer dizer, sem as lentes. O outro texto, que é o número 1, né, que é referente aqui ao óculos 1. Vamos fazer a leitura juntos. Die Brille EC07 von Top-Designerin Elisabeth Karati ist rund. Então, rund, um vocabulário que possivelmente vocês não tenham entendido, rund, tá? E eu já posso fazer aqui, ó, o exercício da letra B, formen. Então, formen tem X, que é o quadrado, e aqui a forma rund. Aus Metall. Então, está falando aqui o material, ó, aus Metall. Então, já posso completar também aqui o material, que vai ser Metall, tá? Com 2 L's, Metall. Então, und extrem sportlich. Sie bekommen sie. Aí aqui tem 2 I's, por que isso? Esse Sie aqui é o anúncio falando com você formalmente. Você obtém o quê? Os óculos. Não é feminino? É die Brille. Então, Sie bekommen die Brille. Esse segundo Sie aqui, ó, ele significa die Brille, tá? Sie bekommen die Brille bei uns, conosco, in 3 verschiedenen Farben. Em 3 diferentes cores. Rot, Schwarz und Weiß. Essas cores já estão aqui. Unser Superpreis. Preis é preço. Unser Superpreis, nosso, né? Unser Superpreis, 129. Ohne Gläser, então sem lentes também. Já no texto 3, temos aqui: Sie ist eine Klassiker unter den Designbrillen Pamela O. von Dennis Brewster. Das Gestell ist rund und aus Kunststoff. Percebam que para dizer a característica é só com o verbo sein. Mas para dizer aqui o material, eu preciso usar a preposição aus. Die Brille ist sehr modern, sehr leicht, né? Adjetivo, sehr leicht, und sehr praktisch. Sie bekommen sie, novamente, né? Você obtém o quê? Die Brille. Sie bekommen die Brille in den Kombinationen braun-orange. Então, braun, aqui, ó. Brown, que é a marrom, brown. Brown pode ser utilizado também para a cor da pele. Uma pessoa, quando você está bronzeado, você pode dizer, ich bin braun, ou du bist ein bisschen braun. Então, aqui em combinação braun-orange, né? São 2 cores, né? Braun-orange e dunkelgrün-gelb, tá? Ó, o dunkel, esse dunkel aqui que aparece, ó, dunkel, tá? Dunkel, explicar aqui o dunkel, ele é o antônimo de hell. Tá? Dunkel, tá? É o escuro, então você pode usar o dunkel para qualquer cor. Dunkelgrün vai ser um verde escuro. Dunkelgelb, um amarelo escuro. E o hell é o contrário, quer dizer, é o claro, né? Enquanto essa palavra no outro idioma tem uma conotação bem mais pesada, né? Aqui no alemão é a luz, hell, é o claro, né? Então, unser Preis, nosso preço vai ser
nur 99 Euro. Também aqui, ohne Gläser. Tá bem? Então, esse texto aqui, vocês têm total capacidade de entender, tá? Esses outros aqui, possivelmente complicam um pouco mais, porque é um texto real, de um anúncio real, então aqui não é tão simples, é uma frase relativa. Aus Kunststoff, ob aus Kunststoff quer dizer se, de plástico ou de metal. Ob aus Kunststoff oder aus Metall. Optica Eicher hat immer mehr als 2000 Brillenmodelle, então modelos de óculos, mais do que, tá? Mehr als, mais do que. Für Sie, né, para você, formalmente, auf Lager, quer dizer, em estoque. Tá bem? Vamos prosseguir então aqui para a próxima página. Então nós temos a continuação do vocabulário, né, que segue aquela lógica de artigos definido e indefinido, e aqui vocês devem descrever um objeto. Então, vocês pegam um objeto, qualquer objeto na casa de vocês, pega o celular, pega uma bolsa, né, e faz a descrição desse objeto. Como é que vocês vão fazer essa descrição? Vocês vão dizer o nome do objeto, das ist ein Kugelschreiber. Depois vocês vão dizer a cor. Então, Kugelschreiber não é der? Er ist schwarz. Estou dizendo a cor. Tá? Quero dizer o material. Er ist aus Plastik. Posso dizer o formato? Er ist rund. Cada informação uma frase, tá bom? Não tentem fazer mais do que a informação na frase. Coloca um ponto final, começa a frase novamente. Não se preocupe em repetir a palavra. Se vocês não querem repetir a palavra, troca por um pronome pessoal. Se ela for masculina, troca pelo er. Se for feminina, die Lampe, então troca por sie, tá bem? Mas não se preocupe com isso, pode repetir a palavra. O importante é descrever corretamente a coisa que vocês escolherem, tá? Então vamos voltar aqui. No exercício 6, vocês vão agora escutar áudios, né? Vocês vão escutar aí 5 áudios e vocês vão escutar esses áudios 2 vezes. Então, na primeira vez, vocês vão simplesmente colocar o número do áudio de acordo com as imagens. Por exemplo, o áudio 1 já está feito, 1, já fica aqui com o óculos. O 2, 2 corresponde a qual objeto? 3, 4 und 5 corresponde a qual objeto? Então, coloquem aqui os números de acordo com o áudio que vocês escutarem, tá bom? Então, gente, se concentra apenas em colocar o número do áudio na imagem, tá? Somente isso. Aí a gente vai escutar novamente o áudio depois e aí eu vou dar o comando, vou explicar melhor o que é que vocês devem fazer quando escutar na segunda vez. Então, escuta aí o áudio. Aufgabe 6. 1. Entschuldigung, wie heißt das auf Deutsch? Das ist eine Uhr. Wie bitte? Eine was? Eine Uhr. Eine Uhr. Aha. Und wie schreibt man Uhr? U-A? Uhr? Nein, nein, nein. U-H-R. Die Uhr. Aha, U-H-R. Uhr. Vielen Dank. Bitte, bitte. 2. Oh. Oh, danke. Sehr praktisch. Das oder die? Wie sagt man auf Deutsch? Der Schirm. Aha, der Schirm. Das ist ein Schirm. Richtig. Bitte, wie schreibt man Schirm? S, C, H, I, R,
M. S, C, H, I, R, M. Schirm. Danke. Bitte schön. Gehen wir? Ja. Drei. Das ist eine Seife, richtig? Genau. Das ist eine Seife. Und wie schreibt man Seife? Ganz einfach. S, E, I, F, E. Moment. Noch einmal bitte. S, E und weiter? S, E, I, F, E. Ah ja, sehr nett. Danke. Bitte, gern. Vier. Entschuldigung, das ist ein Streichholz, oder? Ja, genau. Das ist ein Streichholz. Mm, Und wie schreibt man Streichholz? S T R E I C H H O L Z. Au! Habe ich das richtig verstanden? S T R E I C H H O L Z? Ja. Danke. 5. Entschuldigung, wie heißt das auf Deutsch? Was? Naja, das ist Geld. Nein, nein, nicht das. Das da. Wie heißt das? Ach, das. Na, das ist eine Geldbörse. Eine Geld was? Eine Geldbörse. Ah, und wie schreibt man das? G, E, L, D, B, Ö, R, S, E. Die Geldbörse. Geldbörse mit Ö. Richtig. Oh, vielen Dank. Kein Problem. Ok, vamos lá então conferir como é que ficou a ordem. Temos aqui ó, o número 1 que já está feito, depois ficou 2, depois 4, 5 e 3. Tá bem? Então agora, gente, vocês vão escutar novamente e prestem atenção aqui como que vai ficar. O número 1 está feito como exemplo. Vamos pegar para a gente entender o exercício. Das ist, aí tem duas opções, ó. Ein ou eine. E eu já sei que o objeto, o nome do objeto é ua. Então, das ist, ua é masculino ou é feminino ou é neutro? Então, ua, eu sei que ele é feminino, é die ua. Então, o artigo indefinido tem que ter o e no final. Então, eu vou e marco o artigo indefinido correto, eine ua. Eu quero continuar falando sobre ua. Qual o pronome pessoal que eu uso? Eu uso sie. Ele está maiúsculo aqui porque ele é início de frase, né? Porque teve um ponto, ó. Então, coloca
maiúsculo porque já está maiúsculo aqui, porque ele é início de frase. Sie ist, e aí a cor dele, brown, aí eu não preciso nem do áudio, né? Só em olhar a imagem eu já consigo fazer essa última aqui, ó. Tem um link com brown. No 2, vocês vão escutar novamente para saber se é der, die oder das. Então, o 2, das ist eine, seria qual? Eine Schirm, né? Então, vocês escutam e tentam escrever aí Schirm. Então, ele vai soletrar, vocês devem escrever. Aí é masculino, é feminino ou não? Eu tenho que colocar com esse E aqui ou é sem E? Ou é masculino e neutro? Quer dizer, ou neutro. Masculino ou neutro ou ele é feminino? Se ele for feminino, marca aqui eine. Se ele for masculino ou neutro, então marca aqui. Escreve a palavra e depois eu quero continuar a frase falando sobre ele, então eu tenho que saber o gênero, tá? Então, Schirm, qual é o gênero de Schirm? É der, tá? Então eu não preciso do E do final, então eu marco aqui, das ist ein Schirm. Então eu quero continuar falando sobre Schirm, então, por quê? É masculino? Então, ist, qual é a cor? Ist grün. Então, eu fiz aí mais um exercício para vocês, tá? Então, agora vocês escutam o áudio e tentam fazer agora a letra B, escrevendo não apenas o nome da coisa, como marcando o artigo indefinido, se é ein ou eine, e depois linka lá com a cor. Aufgabe 6. 1. Entschuldigung, wie heißt das auf Deutsch? Das ist eine Uhr. Wie bitte? Eine was? Eine Uhr. Eine Uhr. Aha. Und wie schreibt man Uhr? U-A? Uhr? Nein, nein, nein. U-H-R. Die Uhr. Aha, U-H-R. Uhr. Vielen Dank. Bitte, bitte. 2. Oh. Ach, Oh, danke. Sehr praktisch. Das oder die? Wie sagt man auf Deutsch? der Schirm. Aha, der Schirm. Das ist ein Schirm. Richtig. Bitte, wie schreibt man Schirm? S, C, H, I, R, M. S, C, H, I, R, M. Schirm. Danke. Bitteschön. Gehen wir? Ja. Drei. Das ist eine Seife, richtig? Genau. Das ist eine Seife. Und wie schreibt man Seife? Ganz einfach. S, E, I, F, E. Moment. Noch einmal bitte. S, E und weiter? S, E, I, F, E. Ah ja, sehr nett. Danke. Bitte, gern. Vier.
Entschuldigung, das ist ein Streichholz, oder? Ja, genau. Das ist ein Streichholz. Und wie schreibt man Streichholz? S-T-R-E-I-C-H-H-O-L-Z. Au! Habe ich das richtig verstanden? S, T, R, E, I, C, H, H, O, L, Z? Ja. Danke. 5. Entschuldigung, wie heißt das auf Deutsch? Was? Naja, das ist Geld. Nein, nicht das. Das da. Wie heißt das? Ach, das. Na, das ist eine Geldbörse. Eine Geld was? Eine Geldbörse. Ah, und wie schreibt man das? G-E-L-D-B-Ö-R-S-E. Die Geldbörse. Geldbörse. Mit Ö. Richtig. Oh, vielen Dank. Kein Problem. Ok, gente, vamos fazer agora a correção do exercício? Vamos lá. No 2 temos das ist ein ou eine. Então, esse aqui a gente já fez. Das ist ein Schirm. Certo? Por quê? Porque é der Schirm. Então, vai ficar er ist grün. No 3, o 3 vai ser das ist eine. Então, vai ficar eine Seife. Ele realmente diz E-I-F-E. Seife. Então, Seife é feminino, tá? Então, vai ser, ó. E. Seife, gente, é um sabonete, né? Essa imagem não ajuda tanto. Mas isso aqui é um sabonete, tá? Seife. Então, qual é o gênero, né? Feminino? Então, eu vou e utilizo aqui, ó, o sie. Sie ist. Qual é a cor? Sie ist gelb. No 4. Das ist. Então, 4 é Streichholz. Tá? Streichholz. Streich, gente, streichen vem do verbo streichen. Esse é o verbo aqui, ó, streichen, que significa deslizar. Pode ser o verbo também fazer carinho, streichen, você passar a mão, streichen. Lá no celular, para desbloquear, às vezes aparece streichen. E aqui é o Streichholz, né? Que é o fósforo, né? É a madeira, né? Que você desliza, né? Então, no alemão tem muito essa lógica, né? Os nomes são dados normalmente com essa lógica. Número 5 foi o Geldbörse. Então, vai ser, vamos escrever aqui, das ist eine, porque a palavra é feminina, das ist eine Geld, que é dinheiro, Geldbörse. Então, tem um laut aqui, ó, R-S-E, Geldbörse. Então, o Geld, aqui tem um som, esse D aqui ele fica com um som de T. Talvez esse tenha confundido um pouco vocês. Geldbörse. Então, qual é o gênero? Geldbörse feminino. Então, vai ser sie ist. Qual é a cor? Sie ist blau. Tá? Nesse aqui faltou, né? Streichholz. Qual é o gênero de Streichholz?
Esse daqui eu não coloquei, o Streichholz é masculino. Então vamos lá, a gente marca aqui, ó, ein Streichholz e marca aqui o pronome pessoal er. Er ist, qual é a cor? Né? Aí o foco aqui, ó, ficou aqui, ó, na ponta, né? Que vai ser o rot. Tá bem? Então, no exercício C, o objetivo é perguntar a alguém como que é o nome de uma determinada coisa em alemão. Então, se eu quero saber, por exemplo, o nome desse objeto, wie heißt das auf Deutsch? Wie heißt das auf Deutsch? Certo? Então, vocês devem agora completar o exercício, vamos aqui para ele. Vocês devem completar o exercício da letra C com esse vocabulário dado. Então, aqui a primeira frase está feita, ó. Entschuldigung, wie heißt das auf Deutsch? Tá? Esse das aqui é o nome da coisa, eu estou apontando, né? Como eu falei agora para vocês, apontando a caneta. Wie heißt das auf Deutsch? Então, a resposta vocês vão colocar aqui uma dessas opções, tá? Então, coloca aqui também na ordem, né? Na ordem do diálogo, são duas pessoas, né, dialogando, vocês vão colocar aqui pergunta e resposta, tá? Então, dá pausa agora no vídeo, faz esse exercício escrito, que em alguns segundinhos, quando vocês terminarem e dar o play, a gente faz a correção, tá bom? Ok, vamos lá fazer a correção do exercício. Espero que vocês tenham se dado bem aí na ordem. Primeiro está feito, né? Entschuldigung, wie heißt das auf Deutsch? Então temos aqui, na continuação, das ist. Aí, eu sei que é feminino, né? Então eu vou usar das ist eine Uhr. Então, esse daqui, ó, eu já risco, já usei. Wie bitte? Então, aqui vai ser noch einmal bitte. Então, essa daqui, ó, eu já risco, noch einmal bitte. Continuando, aí a pessoa vai e repete, né? Eu não pedi para repetir? Noch einmal bitte. Wie bitte? Como, por favor? Noch einmal bitte. Qual é a frase que repete? Essa daqui, ó. Das ist eine Uhr. E aí a pessoa vai e pergunta como que se escreve Uhr. Então, já risco aquela opção e escrevo wie schreibt man? Wie schreibt man Uhr? Aí a pessoa vai e soletra. U-H-R. Danke. Bitte schön. Bitte schön. Então, vai ficar aqui a última, né? Kein Problem. Tá bom? Então, feito aqui. Não confundam, gente, esse man aqui com o substantivo der Mann, tá? Não confundam com der Mann. Der Mann é um substantivo, o homem. Aqui é a conjugação, ele aparece aqui, ó. Ele conjuga o verbo para a terceira pessoa. É o sujeito oculto aí. Wie schreibt man? Como se escreve. Como se escreve tal coisa. Wie schreibt man? Eu posso usar isso com outros verbos. Como se diz. Wie spricht man? Conjugação da terceira pessoa. Wie spricht man? Como se fala tal coisa. Certo? Wie spricht man Caneta auf Deutsch? Como se fala, né? Caneta em alemão. Tá bem? Então vamos agora para a próxima página. O exercício 7. Im Internet bestellen. Bestellen é fazer o pedido, tá? Fazer um pedido na internet. Então vocês têm aqui, ó, 3 relógios. E um desses relógios, ele já foi escolhido pelo comprador.
Percebam que aqui, ó, Farbe já está preenchido. Farbe já está aqui, ó, grün. Certo? Preis já está aqui, ó, 220 Euro. Qual é o preço que condiz aqui? Esse daqui não é, esse daqui talvez não, esse daqui também não. Né? Nenhum dos preços bate. Por quê? Porque não necessariamente você vai comprar um. Menge significa quantidade. Tá bom? Quantidade. Então, vocês devem simplesmente preencher aqui essas informações. Então, Bestellnummer. Bestellen não é o verbo pedir, não é? Fazer um pedido, né? Pedir algo na internet. Então, aqui o Nummer. Bestellnummer. Qual é o número do pedido? Então, vocês devem, de acordo com o relógio adequado, completar essas informações. Produktname, qual é o nome do produto? E a quantidade, tá bom? Então, façam aí esse exercício, né, de forma bem simples. O relógio é esse, então é só vocês completarem com as informações acima. Na letra B, vocês vão fazer um pedido na internet. E aí vocês vão escolher um dos dois relógios que sobrou. Então, vai ser o Kuckucksuhr ou então o Uhr rückwärts. Então, esse aqui, ó, esse relógio aqui é interessante. Ele anda ao contrário. Rückwärts. Então, ele é... Perceba que ele está totalmente diferente, ó. Então, vocês devem colocar essas informações em um dos dois relógios. Aqui, o Kuckucksuhr é aquele relógio, o cuco, né? E aí, vocês devem escrever aqui as informações dele, Bestellnummer, né, o produto, Menge, tudo isso. E depois, esse aqui é fundamental, muito importante esse exercício, que vocês preencham com as informações pessoais de vocês, tá bom? Então, aqui nas informações pessoais, né, vocês devem colocar aí realmente as informações de vocês. Anrede, o pronome de tratamento aí vai ser Frau ou Herr. Então, Frau para o feminino, Herr para o masculino. Vorname é o primeiro nome, tá? Vorname é o primeiro nome. Esse Vor, ele é o contrário de nach. For que vem antes, nach que vem depois. Então, eu posso construir aqui o substantivo Vorname e também o substantivo Nachname. Nachname, que também é conhecido por Familienname. Familienname. Tá bem? Então, vamos lá. Então, Name aqui está só Name, não tem Vorname e tem Name. Name aqui nesse contexto é o nome da família, já que está específico Vorname. Se não tem Vorname, se tem só Name, aí é o nome completo. Emil, Geburtsdatum, então é a data de nascimento, tá? Geburt, nascimento. Então, vocês vão colocar normalmente dia, mês e ano, não tem nenhuma inversão, é igualzinho como se usa na língua portuguesa. Straße e Hausnummer, então vai colocar o nome da rua e o número. Esse PLZ, ou então Ort, vem da palavra Postleitzahl, que é o código postal. Postleitzahl, ou então Ort. Land é o país, Telefone e Fax, que ainda se usa em alguns departamentos públicos na Alemanha e também no Brasil. Então, agora, uma pequena revisão do que a gente viu. Os artigos indefinidos, eles são iguais quando é masculino e quando é neutro. Só o feminino que vai ganhar esse E aqui no final, certo? E essa mesma lógica de artigos indefinidos, elas servem também para negação. Quer negar, coloca aí o K antes do artigo indefinido que vocês têm a negação. Lembrando que o kein se usa para negar substantivo, né? Sempre que tiver um substantivo na frase, coloca lá o kein e aí fica atento para a declinação que vem depois. Se vai vir o E ou se não vai vir o E. Tá bom? Então é isso, façam o livro de exercício da lição 5. Vocês já podem fazer e se preparar para a prova. Tá bom? Tschüss! Auf Wiedersehen!